Olá, graça, paz e misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando na reta final das eleições. Eu estou gravando esse vídeo aqui para deixar aqui uma palavra de orientação, de conselho, né? Sou o pastor Antônio e quero direcionar esta palavra para todo o servo do Senhor, independente da placa denominacional, se ele é da Assembleia de Deus, da Luterana, não importa se ele é católico, seja quem for. É a você que se considera um cristão e que tem uma vida embasada, balizada, alicerçada na palavra de Deus, nos valores que Deus deixou para a humanidade, não só para o seu povo, mas para todo ser humano, né? Então, em especial a você que decidiu viver esta vida, a sua vida, né, de acordo com esses valores, cuja base, os alicerces da sua vida, né, da sua conduta, é a palavra de Deus, os valores do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Jesus Cristo, ele nos deixou muitas orientações e eu quero usar algumas delas aqui para trazer a sua memória e tentar te elucidar para que você chegue naquele dia, na verdade mais precisamente domingo agora, com uma consciência tranquila para votar, certo? Não quero manipular você a votar num candidato A ou B. Quero só lembrá-lo, você é cristão. E o cristão vive de acordo com os valores de Deus, valores de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Mestre. Valores esses que são inegociáveis. Infelizmente alguns têm feito isso, mas esse não é o mérito. Quero deixar para você essa orientação. Você que decide, que luta pela família, que luta pelos valores de Deus. Há candidatos aí que não defendem os mesmos valores que você, que não acreditam nas mesmas coisas que você, que vivem uma vida imoral em pensamentos, em palavras, em ações, vive no adultério, vive na prostituição, vive na imoralidade, vive roubando, vive mentindo, tá certo? Caluniando, vive motivado pela ganância. E todas essas pessoas que vivem assim, elas são pessoas que não gostam daqueles que vivem conforme os valores de Deus, de você. Então, eu peço em nome de Jesus Cristo, não se esqueça que antes de ser um eleitor, antes de ser brasileiro, você é cristão. Então não votem em pessoas que vão contra tudo que Cristo defende, tudo que Cristo deixou para nós. Não vote em pessoas corruptas. Deus condena a corrupção. Nenhum corrupto vai herdar o reino dos céus. E se essas pessoas que estão lá tiverem a oportunidade de continuar, infelizmente eles continuarão roubando, corrompendo, se corrompendo e corrompendo pessoas. E nosso país tem sofrido muito por causa disso. Há muitos corruptos que querem voltar. E há muitos que estão lá, que querem permanecer. Então não olhe só para o que as pessoas falam. Olhe para os frutos dessas pessoas que estão lá. Jesus disse certa vez que a árvore era conhecida pelo fruto. Então se a pessoa é uma pessoa adúltera, se a pessoa não consegue ser fiel à sua própria esposa, à sua família, como ela vai ser fiel às promessas que ela está fazendo para conquistar sua confiança, para conquistar seu voto? Então, em nome de Jesus, é para você, filho de Deus, filha de Deus, serva do Senhor Jesus. Você que defende a família, não vote em quem não defende a família convencional. Família que Deus deixou, homem e mulher, como nós cremos. Não quero aqui agredir ninguém que pensa diferente. Você é livre para formar a família como você quer. Mas nós cristãos, nós não cremos dessa forma. E nós votamos naquilo que nós cremos, naquilo que Deus deixa na sua palavra. Então peço que você lembre disso, quando chegar lá, diante daquela urna para escolher seu candidato. A pessoa que você vai votar defende a família como você defende? A família que ela defende é igual a que Deus deixou? Veja bem isso, para que você não seja cúmplice de nenhuma ação dessa pessoa depois que ela chegar lá. Tá certo? Essa pessoa preza pela honestidade, tá certo? Porque como cristão, nós queremos pessoas lá que vivam uma vida moral, que não tenham uma vida imoral, tá certo? A Bíblia fala que Deus, ele habita, e que nós somos templo do Espírito Santo, e que ele não permite a imoralidade em nós. Como nós vamos votar em pessoas imorais? Então é preciso que eu e você entenda isso, é incoerente. Há várias referências bíblicas que falam sobre isso. Então,
por favor, preste atenção. Preste atenção que essa pessoa, como ela vive e o que ela defende, quais são as crenças dela, tá certo? Vote em pessoas que preze pela moralidade, por aquilo que é moral, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os valores, de acordo com o que é moral no reino de Deus. Não vote em pessoas que não acreditam nisso. Tá certo? A Bíblia também preza pela honestidade. Não vote em pessoas desonestas. Ah, mas eu não sei qual é. Olhe para o projeto. As promessas que eles estão fazendo, eu vi um debate esses dias de uma deputada, de uma senadora candidata à presidência da República. Eu não estou dizendo que você não deve votar nela, só estou assim falando do que eu ouvi ela dizer no debate. Que ela vai dar um salário de R$ 5.000 para toda pessoa que está no ensino médio, que vai concluir o ensino médio. Ela não pode cumprir uma promessa dessa. É perceptível que isso é só para conseguir nos conquistar nosso voto, porque ela não vai ter de onde tirar esse dinheiro. Então, dependendo da promessa, você já percebe, a pessoa não vai cumprir, nem que ela queira, ela não pode cumprir. Então, o candidato que faz uma promessa que ele não pode cumprir, ele não é digno da nossa confiança. Ele não é digno do seu voto, porque ele está mentindo. Ele sabe que não pode, ou ela sabe que não pode, seja quem esse candidato for. Então, vote em pessoas que sejam honestas, que falem a verdade. Tá certo? Que a honestidade e a integridade são consideradas valores muito importantes em toda a palavra de Deus. Você precisa perceber isso. Eu preciso perceber isso. E quando nós formos votar, devemos observar isso nos candidatos que nós iremos escolher. Tá certo? É importante que eu e você entenda isso. Votar em pessoas que preze principalmente pelo respeito a todas as pessoas, independente das suas crenças, independente da sua posição ideológica, independente do seu credo. Apesar de eu não concordar, isso não me dá o direito e nem a carta branca, por que não dizer, a licença para que eu não respeite essa pessoa. Eu posso não concordar com a prática de certas pessoas, eu posso não concordar com muitas coisas, mas eu não devo faltar com respeito com uma pessoa, com uma instituição, porque eu não concordo com ela. E nós estamos vendo isso acontecer. Se a pessoa é de direita, é fascista, é monstro. Se a pessoa é de esquerda, é ladrão, não vale nada. Nós temos que entender que essa não é a vontade de Deus. Nós somos irmãos, pensamos de forma diferente, devemos coabitar junto, viver junto, no máximo de harmonia que nós pudermos. Então, quando você for votar, entenda isto. Por favor, você é serva de Deus, você é servo de Deus. Olhe para os princípios e os valores do reino de Deus, e um deles é respeito. Quando nós olhamos para uma sessão, quando eu vejo uma sessão da Câmara dos Deputados, do Senado, eu me envergonho como ele está, a falta de respeito, a falta de educação, tá certo? Então, veja isso. Se essa pessoa não é capaz de respeitar quem diverge dela, ela jamais irá cuidar do nosso país. Olhe se o seu candidato, se a pessoa que você vai votar é uma pessoa que adora a Deus, que teme a Deus, que ama o Senhor. Porque, irmãos, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, quando nós adoramos e servimos a Deus, nós começamos a aceitar os princípios de Deus. E os princípios de Deus têm um propósito. Meu amado amigo, minha amada amiga, você pai de família, você mãe de família, você jovem que vai ouvir ou que está ouvindo esse vídeo nesse exato momento. Os princípios de Deus servem para nos proteger. É como se fosse uma cobertura sobre nossa cabeça. Uma vez que nós sairmos debaixo desses princípios, nós iremos sofrer as consequências de sairmos debaixo dessa proteção. Então, por favor, veja se o seu candidato defende os princípios e os valores de Deus. É importante que você entenda isso. Deus, certa vez, através de Moisés, fala para o povo de Israel: se vocês atentamente ouvirem os meus mandamentos e ter o cuidado de os guardar, de observar, vocês serão abençoados na terra que eu vou dar a vocês. Vocês serão abençoados, o fruto do ventre de vocês será abençoado, o fruto dos animais de você, o fruto do campo, tudo será abençoado. Certo? Esse povo não entendeu isso e sai debaixo dos princípios de Deus, e eles eles experimentam grandes tragédias na sociedade. Então o seu voto vai influenciar não só você, mas toda a sua família e as gerações que virão. Nos últimos 4 anos, essas pessoas que irão sentar lá, elas irão prometer muitas coisas. Tome muito cuidado.
Veja se essa pessoa teme a Deus. Veja, porque se ela temer a Deus, ela vai agir com sabedoria, porque a própria palavra diz, o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Como pastor, eu me sinto na obrigação de gravar esse vídeo e compartilhar com você. Por favor, não se esqueça, você é de Deus. Escolha pessoas que defendam as mesmas coisas que defende. Eu tenho certeza, se você é cristão de verdade, você é contra o aborto. Então não vote em candidatos que é a favor do aborto. Não vote em candidato que é desonesto, porque ele vai prometer para ti que não vai votar por essas pautas, mas se ele é desonesto, ele vai votar. Cuidado. Veja o que eles prometeram e o que eles estão prometendo, porque eu tenho certeza, Deus é contra o aborto. Então jamais vote num candidato que vai tentar criar essa lei para que inocentes morram. Que elas sofram, crianças sofram as consequências da conduta imoral das suas mães e dos seus pais. E achando que a solução é tirar a vida dessa criança. Não cometa um crime desse. Então não votem em candidato que apoiem o aborto. Não votem em candidatos que são contra a igreja do Senhor, que tem projetos para que a igreja feche, que tem projeto para que nós, os pastores, os servos de Deus, não possamos professar a nossa fé livremente, como diz a Constituição Federal. Não vote em candidatos que odeiam o nosso Deus, que odeiam a obra de nosso Deus. Não vote nesses candidatos, porque você está dando forças e poder para o inimigo. Não faça isso. Pelo amor de Deus, não vote em pessoas que não acreditam no mesmo Deus que você. Lá vai ter candidatos que defendem a causa dos homossexuais e os homossexuais irão votar neles. Como pode você, um cristão, votar numa pessoa que é contra o cristianismo? É incoerente isso. Não faça isso. Vote em pessoas que defendam a família. Votem em pessoas que vão lutar pela família. Votem em pessoas que vão lutar pela igreja, que vão lutar pela propagação do evangelho, pela propagação do reino de Deus, que irão estar lá como verdadeiros missionários lá na Câmara Federal, lutando pelo Evangelho, pelo reino de Deus e pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é cristão, por favor, pense muito bem na hora que você for votar. Quando você chega lá, diante daquela urna, vote com consciência cristã. Veja se Deus irá aprovar o seu candidato, aquele que você vai escolher. Então, olhe para isto, para que amanhã nossos filhos não venham sofrer as consequências da escolha de hoje. A Bíblia diz, quando o ímpio sobe ao poder, o povo sofre. Mas quando um justo sobe ao poder, o povo se alegra. Em nome de Jesus Cristo, eu peço a você que tem essa consciência, eu deixo esse áudio, Pastor Antônio, mais uma vez, pedindo encarecidamente que você vá lá e vote como cristão. Vote nas pautas que Deus aprova. Vote nos candidatos que defendem pautas, projetos que Deus aprova. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero nesse momento pedir em oração que o Senhor Deus abençoe a nossa nação. Que Deus tire os corruptos do poder. Que Deus tire aqueles que não têm nenhum compromisso com a verdade, com a honestidade, com a moralidade, com os valores familiares, com os valores do reino de Deus. Que Deus tire de lá. Em nome de Jesus Cristo. Você pode ser esse instrumento. Eu oro ao Senhor que proteja a nossa nação. Que domingo seja um dia de paz. Que nenhum candidato, seja ele de esquerda, de direita, da ideologia X, da ideologia Y, não importa. Que Deus preserve a vida. Que Deus faça com que nós todos, mesmo não concordando com o resultado, que nós venhamos aceitar. Que não venhamos tornar o nosso país um mau exemplo de democracia, um mau exemplo de todas as formas lá fora. Que o resultado das urnas seja aceito, independente de quem ganhe. Embora nós não concordemos, embora haja dúvidas levantadas por pessoas que nós venhamos aceitar. Eu oro ao Senhor que olhe para as 3 instituições que governam o nosso país. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Que Deus coloque bons homens lá. Boas mulheres, servas do Senhor, servos do Senhor. Não precisa ser crente, basta ser pessoas que estejam debaixo dos valores de Deus. Para ser servo de Deus, você precisa viver de acordo com os valores e os princípios. Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço, que os novos líderes sejam homens e mulheres que vivam de acordo com os teus valores. Dai-nos, Senhor, uma eleição em paz, com muita paz, em nome de Jesus Cristo. Desde já,
Eu te apresento, Senhor, os novos governantes da nossa nação, que sejam homens e mulheres, que defendam pautas que irá trazer o melhor para as famílias, para o povo brasileiro. Em nome de Jesus Cristo, une a nossa nação. Quebra, Senhor, essa barreira. Quebra, Senhor, esse muro que foi levantado entre, Senhor, o povo brasileiro. Tá certo, Deus, em nome de Jesus, que essas pautas que têm separado o nosso povo, negro de branco, homem de mulher, que nós possamos, Pai, viver em paz dentro do que é possível. Em nome de Jesus, afinal de contas, Deus, somos todos teus filhos. Afinal de contas, Deus, somos todos brasileiros, independente do credo, independente, Senhor, da cor da pele, independente, Senhor, da preferência, somos todos brasileiros. E eu, Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor que os nossos novos líderes sejam homens e mulheres dispostos, Senhor, a dar o seu melhor para que a nossa nação possa ser uma nação melhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.